Bom, gente, é uma satisfação estar aqui com vocês. Na verdade, falar sobre seguro de RC para advogados é uma temeridade, mas eu vou aproveitar para aprender um pouco também. Por que eu fui cair aqui nessa modalidade segura? Na verdade, a minha especialidade é lucro cessante. Desde que eu comecei a trabalhar com seguros, eu estudo e trabalho lucro cessantes. Por que eu fui cair em RC Produtos? Porque durante algum tempo no IRB eu exerci uma função lá que eles chamam de revisor de processo. O que eu tinha que fazer? Eu só não conferia cálculos. Tinha um setor lá que conferia os cálculos e verificava se os anexos do relatório estavam lá. Eu tinha que ver a parte de redação. Agora, o mais difícil, eu tinha que opinar sobre a cobertura. Eu tinha que opinar. Então, quando chegava um incêndio, transportes, para mim era tudo muito simples. Quando chegava aqui, em RC Produtos, para começar, todos os casos são polêmicos. Raramente se vê um caso de RC Produtos pacífico e tranquilo. Os casos são polêmicos. Os casos são difíceis, muito difíceis. No passado havia muito poucos casos, porque quase ninguém contratava cobertura, a não ser algumas multinacionais. Quase ninguém contratava. De uns anos para cá, o seguro passou a ser mais procurado, principalmente depois da publicação do Código aí de Defesa do Consumidor. O seguro passou a ser mais contratado. Como sempre, eu não tenho estatística para mostrar para vocês, mas a percepção que a gente tem é de que o seguro está sendo mais vendido. Não é? E agora nós temos o seguro território nacional e temos também o seguro que é vendido para exportação, para os exportadores, para pagar danos ocorridos lá fora. Né? Eu vou falar hoje só sobre território nacional, vou restringir ainda mais o tema, porque no outro seguro de bens destinados ao exterior já tem algumas sutilezas lá com relação à apólice na base de ocorrência, apólice claims made, etc. Então eu não vou entrar nisso. E também só regulei 2 sinistros até hoje no exterior. Aliás, não precisei ir lá. Um deles não tinha cobertura. O outro tinha, mas eu preferi sugerir à seguradora que autorizasse o segurado a negociar com o terceiro, sem dizer a ele que tinha seguro. Porque assim a gente ia conseguir o melhor resultado do que se eu fosse lá. Era uma exportação para a Argentina. E assim foi feito, a coisa foi resolvida. Mas eu não conheço muito bem o clausulado do seguro que é vendido para o exterior, que tem algumas diferenças bastante grandes em relação a esse que é vendido no território nacional. Para os advogados, eu acho que isso daqui vai ser futuramente um campo de trabalho. Já está sendo um campo muito grande de trabalho, porque todos os sinistros, eu diria para vocês, 99% dos sinistros são polêmicos. Daqui a pouco nós vamos ver por quê. São problemáticos. Alguns já estão aí em juízo. E o desconhecimento desse ramo aí fora é muito grande. Eu já andei lendo aí contestações, as iniciais de algumas ações, porque eu andei escrevendo nas revistas aí e alguns advogados andaram citando meus artigos aí. Por exemplo, teve um advogado que disse que eu falei que qualquer acidente que tiver ocorrido está coberto, quando eu não falei isso. Então, as seguradoras às vezes me chamam para mim dar um parecer lá, como autor do artigo, dizendo que não é aquilo. Né? Aí eu aproveito para ler. E o nível de desconhecimento desse seguro é muito grande. De maneira que eu acho que vale a pena estudar isso, não só o advogado, mas também o técnico de seguro, que vai achar trabalho. Certamente vai achar trabalho. Tem muito segurado que deixa de receber porque é mal orientado pelo seu advogado. Já vi casos assim. Por exemplo, do advogado orientar o segurado a não reconhecer a responsabilidade dele. Tá? Bom, se a responsabilidade dele existe e ele não reconhece, ele cria uma situação muito embaraçosa para a seguradora. Como é que ela vai indenizar se ele não reconhece? Então tem advogado que faz isso. Não sei se para mostrar serviço de forma ilusória, né? De dizer para o segurado, olha, não reconheça sua responsabilidade. A seguradora fica em situação difícil para poder pagar.
Então, são coisas desse tipo. Nesse tipo de palestra também, nós nos comprometemos a mostrar para o pessoal que vai lá bibliografia, que é uma coisa que quase não é usada no mercado de seguros do Brasil. Então, todos os 3 palestrantes lá tinham que mostrar bibliografia. Nós achamos que no Brasil se lê muito pouco a respeito de seguros. Não é o caso dos advogados. Eu estou me referindo ao técnico de seguro. Os técnicos de seguro leem muito pouco. Eu digo isso porque no exterior, a gente chega na chefia de um departamento de seguradora, a gente vê que tem lá uma estante atrás do sujeito e tem lá uma pequena biblioteca. E toda seguradora que se preza no exterior tem uma biblioteca grande, dela que o sujeito vai lá consultar quando a biblioteca dele não dá conta do assunto. Sem falar nas inúmeras publicações, por exemplo, na MAFRE, na Espanha, cada departamento é obrigado a publicar o que eles chamam, em inglês eles chamam de letter, quer dizer, uma publicação técnica, uma brochura, mensalmente, aquilo sai e é distribuído para os corretores, para os agentes, vendedores de seguros, etc. Tá? No Brasil não há nada disso. Quer dizer, o técnico de seguros no Brasil vive muito isoladamente. Não há contato quase entre as pessoas. E não se lê. Um dos grandes motivos é que também não há muito o que ler em português. Não estou falando em direito, estou falando novamente em técnica de seguro. Não há muito o que ler. Então, eu sugeri ao Vasco também que nessas palestras os palestrantes sugerissem uma bibliografia, para que as pessoas passem a ler. Né? Aqui nesse caso eu sugeri primeiramente esse livro do Walter, que me parece que é o único que eu conheço em língua portuguesa, pelo menos portuguesa aqui do Brasil, na área de seguros. De responsabilidade civil tem muita coisa, e na área jurídica. De responsabilidade civil é esse livro do Walter. Existe um livro aí do Elcir Castelo Branco, tá? Que foi publicado há uns 25 anos atrás. Mas é muito voltado para a área de transportes, RCT, do antigo DPVAT, né? E acho que 2/3 do livro é transcrição de legislação. Inclusive as más línguas aí dizem que foi o sogro dele que escreveu aquele livro, que não foi ele, eu não sei. Que organizou os alunos da classe dos anexos. Eu não sei. Eu só sei que não é um bom livro. Não é um bom livro. Esse livro do Walter é um bom livro. É um livro agradável de ser lido, é um ótimo livro. Esse segundo autor aqui, esse Norris, na verdade, isso daqui eu descobri por acaso. Um dia eu estava passando na cidade, entrei na livraria Forense, na Forense Universitária, e achei esse livro lá. E perguntei para o sujeito lá se tinha mais coisa. E, na verdade, isso daqui é uma coleçãozinha que eles têm, são uns 4 ou 5 livros. São livros fininhos, mas são muito bem escritos. Eu só me lembrei do nome desse, porque eu me mudei recentemente e ainda não consegui achar os outros. Preciso achar os outros. Mas tem uns 4 ou 5 livros só sobre esse assunto, só que eles não falam de seguros. O problema deles é o Código de Defesa do Consumidor. Mas são livros muito bem escritos, os autores são muito competentes e eles estão muito por dentro da literatura estrangeira, principalmente da legislação americana, que é tida como a mais avançada do mundo, né? Então são livros de grande valor. Esse mais uns 4 ou 5, da editora Forense. E são livros muito baratos também, deve custar R$ 15 cada um. Esse daqui citei porque é o que eu tenho, mas é um mau livro. Isso daqui, na verdade, não é interpretado. O autor simplesmente colocou lá o texto do código e juntou jurisprudência. É um livro caça-níquel, né? Tem coisas muito melhores aí que vocês podem achar. Mas o que eu tenho é esse, então eu acabei citando esse. Esse daqui é uma espécie de bíblia dos sinistros de RC. Esse é um livro simplesmente fantástico, esse livro aqui. Esse é um dos melhores livros que eu já li na minha vida em matéria de seguros, tá?
Essa editora é famosa nos Estados Unidos pelo rigor dela em aceitar matéria para publicar. Ela publica muito livro na área contábil e na área de seguros. São livros muito caros, os livros dela, a Irving. Mas esse é um livro fantástico. Tanto que a CPCU, que é uma escola americana de seguro, equivalente à Funenseg, publicou uma edição condensada desse livro, para os alunos usarem nos cursos, porque na verdade é um livro bastante pesado, porque ele aborda praticamente todas as modalidades. A palavra casualty em inglês vai um pouco além de responsabilidade civil. Na verdade, há alguns ramos além de IRC que estão abrangidos por ela. Mas ele aborda tudo. A parte doutrinária é muito boa. Se bem que para nós aqui não é muito útil, às vezes, porque lá eles estão numa tradição jurídica diferente da nossa, né? Mas a parte, aqueles citados, aquelas citações de julgados de tribunais também é muito interessante. E ele tem também capítulos sobre como investigar um sinistro com suspeita de fraude. Quer dizer, o plano de investigação, como é que ele deve ser feito, como é que deve se ouvir as testemunhas e, sobretudo, como preparar um processo para aquilo que lá eles chamam de litigation. Na verdade, a maioria dos livros lá sobre sinistro tem um capítulo sobre isso. Os de Lux Cessantes também tem. Como preparar um processo para ir para a área judicial, né? Reunir a equipe, o advogado, reunir os reguladores, testemunhas, quem deve ser ouvido, quem não deve, etc, etc, etc. Então, tem um capítulo também sobre isso. De maneira que esse é um livro fantástico. A edição que eu conheço é de 69. E eu também encontrei esse livro por um acaso. Eu tenho uma mania que é de frequentar sebo. Um dia eu estava frequentando um sebo lá no centro da cidade, na Rua Aurora, e não achei nada. Eu já estava indo embora quando o sujeito falou: escuta, não vai nada hoje? Eu falei: olha, não achei nada hoje. Não tem nada. Ele falou: não, tem uma livraria aí que importava livros que faliu. E eu comprei o acervo dela. Você desce lá embaixo no porão que você vai ver. Eu cheguei lá, olhei. Também não tinha nada que me interessava, até que eu achei esse livro. O livro estava novinho. Tá? Esse livro aqui deve custar mais de $100 nos Estados Unidos. Perguntei para o cara, ele falou: olha, isso aqui hoje, digamos, uns R$15. Me deu vontade até de falar para ele: pô, cobra um pouco mais, né? Mas comecei a ler, comecei a me interessar. E esse livro aqui foi que realmente me fez ver a importância do seguro de RC Produtos, que lá para eles é uma das modalidades de RC que mais vende, né? A primeira ação de RC Produtos ocorreu em 1842, nos Estados Unidos. Foi uma diligência que trabalhava para o Correio Americano. Essa diligência teve uma roda quebrada, o proprietário falou com o Correio indicou uma oficina que trabalhava para ele para consertar a roda. A oficina consertou a roda, o sujeito colocou a diligência na estrada e a roda partiu de novo. E o Correio, a diligência, além de levar a mala do Correio, levava também passageiros. E os passageiros se feriram. Ele falou com o Correio falou: bom, você tem que acionar a oficina. Ele acionou a oficina, mas o juiz disse que a causa não podia prosseguir, por causa do instituto jurídico que eles têm lá, que eles chamam de private, que é o seguinte: se não há uma relação contratual entre as partes, uma não podia demandar a outra. A relação contratual era do Correio com a oficina, a diligência não tinha relação com a oficina, tá? Então não era possível o processo ter sequência. Esse tipo de obstáculo entravou o progresso da legislação durante muitas décadas. Essa impossibilidade de haver alguém acionar alguém se não havia relação contratual direta. Isso levou uns 30 anos para isso começar a ser derrubado. Eles começaram a abrir exceções para isso aí, principalmente na área de produtos alimentícios, que era uma área que causava maior clamor público. E a responsabilidade objetiva só veio a acontecer em 63, num famoso caso Iuba versus Coca-Cola.
que um tribunal lá disse que, a partir dali, ele entendia que não era mais o caso de se exigir culpa do fabricante para que uma ação pudesse ser movida contra ele. Quer dizer, a partir daí, inclusive, essa lei passou a ser escrita, porque antes era no âmbito da common law, que é uma lei não escrita. A partir daí, eles escreveram códigos, não é, muito avançados e que depois foram copiados praticamente pela Comunidade Econômica Europeia, quando ela unificou, através de uma diretiva, em 85, a legislação relativa a produtos. Quer dizer, tudo isso está contado aí nesse livro do Donaldson. Esse livro aqui era da biblioteca de um ex-advogado do IRB, já falecido, chamado Mário Ramos. Mário Ramos era um estudioso, ele viajava muito e comprava muito livro. Quando ele morreu, a família dele doou essa biblioteca dele para o IRB, e eu encontrei esse livro lá. E andei pesquisando esse livro uma ocasião, que eu queria saber a distinção, o que é erro de fabricação, o que é erro de montagem, qual é a distinção disso tudo com erro de projeto, etc. Então eu fui encontrar nesse livro. E ele faz também uma comparação entre a legislação europeia e a legislação americana, só que ele está envelhecido por causa do ano de publicação, 74, de lá para cá a coisa já mudou bastante, né? Depois que houve a diretiva de 85. Mas é um livro de grande valor, e é um livro escrito assim com muita clareza. Eu botei bibliografia mínima, porque a máxima dá para encher alguns cadernos. Bom, então, onde estão as dificuldades na regulação dos sinistros? As dificuldades, como em qualquer ramo, elas envolvem esses três tipos de questões. Nós temos questões de direito, temos questões de fato, temos questões de procedimento. Questões de direito têm o significado não só jurídico da palavra, mas tem também um significado lógico, né? Quer dizer, eu preciso ter um critério de decisão para distinguir entre o que está coberto e o que não está coberto, entre aquilo que a apólice ampara e aquilo que ela não ampara. Então, isso tudo constitui questões de direito. Questões de fato significa, no caso de RC Produtos, primeiramente identificar se o produto estava defeituoso. O que é produto defeituoso, nós vamos ver daqui a pouco. Primeiramente, então, identificar o que é o defeito no produto. Por incrível que pareça, isso é muito difícil em determinados casos. E a gente chegar à conclusão que um produto é defeituoso, que um produto tem um defeito. Muito difícil. Depois, é preciso identificar o dano. Qual foi o dano provocado pelo defeito? E ainda mais, estabelecer o nexo causal. Tem que haver um nexo. Senão, não se pode falar em responsabilidade. Isso aqui, geralmente, a gente busca a ajuda de um perito. Tem que ter um perito para fazer esse tipo de trabalho. O regulador precisa orientar o perito, porque muitas vezes o camarada é químico, mas ele não entende de seguros, então ele vai auxiliar o regulador. Mas essa é uma parte também muito difícil nas regulações de sinistro. É a matéria de fato, elucidar a matéria de fato. Questões de procedimento dizem respeito a como fazer o processo andar. Isso aqui é mais gerenciamento de processo, aquilo que o americano chama de management. Como gerenciar um processo? Isso aqui é muito importante também. Tão importante que muitas vezes a questão é bem trabalhada nessas duas áreas e a seguradora às vezes acaba pagando um sinistro porque trabalhou mal aqui, no gerenciamento do sinistro. Isso aqui é muito importante também. Né? Falando rapidamente sobre essa questão de procedimento, para a gente passar para os outros assuntos, no sinistro de RC Produtos, é muito importante que haja uma ação rápida. A seguradora não pode demorar muito. Avisado o sinistro, a regulação precisa começar.
Muitas vezes a seguradora não faz isso, porque o chefe do setor diz assim, bom, eu não tenho aqui um aviso de sinistro, eu tenho aqui, isso na minha interpretação aqui, é uma expectativa de sinistro. Então eu vou esperar mais um pouco. Não se deve esperar mais um pouco. Mesmo que for uma expectativa de sinistro, mesmo que na opinião dele, em princípio, não houver cobertura para aquilo, a regulação tem que ter início. Porque futuramente o segurado pode entrar em juízo. Então, a ação tem que ser rápida, porque também os danos eles vão se agravando se a gente não age. Uma oxidação vai aumentando. Um produto alimentício que está contaminado, à medida que o tempo passa, o prazo de validade dele vence. Nem os laboratórios oficiais não querem mais analisar o produto. A saúde pública chega e manda incinerar, manda descartar o produto. Outro motivo para ter uma ação rápida é que a experiência mostra que a atitude do segurado, o comportamento do segurado muda muito ao longo do trabalho de regulação. Geralmente, a primeira atitude do segurado é negar a responsabilidade dele. Por quê? Porque ele produziu aquele produto, ele não quer que seja admitido que o produto é defeituoso. Aquilo pode ferir a imagem dele, não é? Aquele setor do mercado onde ele trabalha vai ficar sabendo que a notícia corre. Então, a primeira postura do segurado geralmente é negar a responsabilidade dele. Inclusive, como eu já comentei para vocês, é um erro, às vezes, que o advogado do segurado alimenta. Porque se o segurado é responsável, ele deve admitir que é. Foi para isso que ele fez seguro, não é? Mas, na maioria das vezes, na maioria dos casos que eu tenho trabalhado, o segurado muitas vezes não é responsável. Então ele começa bem, ele começa se defendendo com os técnicos dele, com o advogado dele, de que ele não é responsável. Mas à medida que o tempo passa, se a seguradora não age, se a seguradora não começa o trabalho de regulação, o segurado começa a mudar, porque as pressões sobre ele são muitas, principalmente se ele é fornecedor e o cliente dele é um gigante. Imaginem vocês um camarada que fornece um espessante, por exemplo, para a Nestlé fabricar chocolatado. Tá? Ele é pequeno, a Nestlé é um gigante. Então, ou então um fornecedor de um supermercado qualquer. À medida que o tempo passa, ele começa a receber pressão. Quer dizer, simplesmente o cliente começa a ameaçar não comprar mais dele. Se o cliente não compra mais dele, ele pode até quebrar. Então o segurado começa a mudar de postura. Ele começa então, olha, no início eu estava achando que eu não era responsável, mas não é bem assim, eu examinei melhor as coisas, nossos técnicos aqui examinaram melhor as coisas, nós achamos que sim, que houve falha, não sei o que lá, e começa também a omitir dados, começa a dificultar o trabalho do perito, e as coisas ficam muito difíceis. Então, por isso que precisa de uma ação rápida. Por outro lado, ação rápida e em equipe. Esse tipo de sinistro nunca pode ser regulado por um regulador, por uma pessoa só. Geralmente precisa ter uma equipe. Precisa ter o regulador, precisa ter um perito ou mais de um perito, dependendo do caso. O regulador deve estar em contato constante com o chefe da área de sinistro da seguradora e para tudo isso precisa ter o acompanhamento de um advogado. Por quê? Se o sinistro for negado, muito provavelmente o segurado vai entrar em juízo. Então o advogado é a pessoa que está em melhores condições para dizer das chances de ganhar em juízo ou não. Ele é que tem condição de dizer. O regulador de sinistro e perito às vezes acham que a prova que eles obtiveram é tão boa que o caso está liquidado. O advogado pode chegar e achar que não é. Eu já cansei de ver isso. E aí as pessoas ficam irritadas e começam a acusar o advogado quer pagar tudo, não sei o que lá, mas cada um na sua área. Então precisa ter o acompanhamento do advogado. Também, no decorrer da regulação, mesmo se a regulação é pacífica e tranquila, o advogado também tem um papel aqui que é de dizer se o caminho que a investigação está seguindo está adequado ou não está adequado.
Quer dizer, as provas que o perito está coligindo são boas. É tudo muito parecido com a assessoria que o advogado presta, por exemplo, para se fazer ressarcimento em transportes, né? É ele que vai dizer, olha, esse tipo de documento aqui, esse conhecimento marítimo que está aqui, serve, ele é adequado, não é? Precisa ser o original, não precisa? Então também aqui precisa ter assessoria de advogado também nessa parte. E precisa de um perito competente, à vista da matéria de fato a ser investigada. Isso aqui significa o seguinte, que eu não posso chamar um engenheiro civil, por melhor que ele seja, para investigar um caso que envolve produtos químicos. Não posso. Eu tenho que chamar um químico. E um químico, se possível, experimentado, com experiência. Tem químico aí que é brilhante na sala de aula das universidades, mas quando ele chega no campo para trabalhar, ele começa a tropeçar. Eu já vi laudos dados pelo ITA em que se percebia claramente que o sujeito lá foi enganado pelo segurado. Para começar, alguns desses peritos aí de universidade, eles não gostam de ir ao local. Então tem que se examinar alguma coisa. Então o chamado corpo de prova, o segurado pega e leva o que ele quer e mostra para o sujeito lá, e com base naquilo ele dá um laudo super erudito e tudo, mas muitas vezes o sujeito é enganado. Então tem que ser um perito competente, um perito com experiência na área envolvida pelo sinistro. Não deve ser qualquer um. E o perito também não pode ficar sozinho, não pode ficar solto. Tem seguradora que, para economizar dinheiro, não contrata regulador, não contrata ninguém, contrata só o perito. Deixa aquilo na mão do perito. O perito pode ser muito competente, mas o perito não conhece seguro e também não conhece direito. Então o perito pode fazer um bom trabalho e depois pode não servir para nada. Por isso que o trabalho precisa ser feito em equipe. Eu já vi sinistros serem pagos por falhas de procedimento de seguradora. Porque a experiência mostra também que à medida que o tempo passa e um sinistro não tem um desfecho, o segurado começa a ganhar razão. Mesmo quando ele não tem nenhuma, ele começa a ganhar razão. A coisa começa a crescer, sabe? Principalmente quando a notícia chega lá em cima, na gerência da seguradora, porque o gerente do banco reclamou, não sei o que lá, o corretor às vezes é poderoso, aí as coisas têm que ser feitas às pressas e muitas vezes paga-se um sinistro porque demorou demais, por falhas de procedimento. Bom, condições para a existência de cobertura. Isso aqui é um resumo de uma série de questões que nós vamos discutir de forma mais detalhada nas outras transparências. Primeiro, deve ficar caracterizada a responsabilidade civil do segurado. Parece brincadeira isso aqui, né? Mas isso aqui é uma coisa extremamente importante. É a responsabilidade civil, não é a penal. E é a responsabilidade civil amparada pela apólice. A responsabilidade do segurado é sempre mais ampla do que aquela que a apólice cobre. Uma coisa é a responsabilidade do segurado, outra coisa é a responsabilidade amparada pela apólice. São coisas diferentes. Por razões atuariais, os seguradores não podem segurar tudo. Não podem. Eles têm que excluir certas coisas, né? O que acontece no Brasil muitas vezes é que eles excluem sem saber por que estão excluindo, né? Nós vimos aqui na palestra do Timbó que erro de projeto hoje em dia já encontra cobertura, inclusive em RC Produtos lá fora. No Brasil não encontra. Isso em engenharia nós já temos aqui, cobertura para erro de projeto. Muitas vezes aqui há excludente simplesmente porque o IRB traduziu uma apólice há 30 anos atrás. Naquela época, na Alemanha ou nos Estados Unidos, se excluía aquilo. E aquilo fica, ninguém mais mexe. Entende? Agora, o segurador não pode segurar tudo. Não é possível segurar tudo. Nem as apólices de todos os riscos seguram tudo. Né? Tem várias excludentes. Me lembro de um caso que passou pelas minhas mãos lá no IRB, quando eu estava lá prestes a sair, em que o Ernesto defendia uma tese
que me pareceu muito interessante, e depois eu não sei qual foi o desfecho desse caso, mas eu falei para o Marcos Solero, falei, olha aí, eu não sou advogado, mas pelo que eu estou sentindo, você vai ter muita dificuldade para sair disso. Que era um caso de um dano sofrido por uma mercadoria dentro da companhia Docas de Santos. Tá? Bom, o sinistro era tranquilo quanto ao dano. A responsabilidade estava configurada, a seguradora tinha que pagar o dano material sofrido pela mercadoria. Mas tinha o problema dos tributos. O que a legislação diz? A legislação diz que no caso do dano, há uma transferência do ônus de pagar o tributo. O ônus sai do segurado, sai do importador e passa a ser ônus do causador do dano. Seja o armador do navio, seja o concessionário, o dono da companhia Docas. Né? Quer dizer, e a argumentação do Ernesto era de que o segurado não tinha trazido nenhum dano à receita. O segurado tinha trazido dano ao importador. O que estava ocorrendo ali era uma mera transferência de ônus de pagamento, né? E cabia então ao advogado do IRB se desvencilhar disso. Eu não sei qual foi o desfecho que esse caso teve. Bom, eu conta aí, quem escreveu esse trabalho foi o Paulo. Você se lembra qual foi o desfecho? Não, eu acho que rolou meio de campo. Não teve desfecho, né? Não, acho que não teve. Eu acho que não é que deve ter acompanhado, né? Eu acho que... nós não acompanhamos mais aquilo, mas diz o Marcos que nós estávamos errados. Eu li o trabalho do Marcos. Mas que parece que pagaram. Pagaram. Já tinha antecedentes, já tinham sido pagos. Tinha um corretor poderoso. Havia um antecedente. Que já vi. Um antecedente que foi reconhecido a cobertura e pagava também o valor do tributo, porém já tinha surgido uma série de discussões na época. E foi na moeda que se confirmou aquele antecedente. Sim. E a gente defendia que houve um dano público, não um dano privado. Eu não me havia lembro disso. responsabilidade civil. Não havia responsabilidade Sim, civil, não havia responsabilidade a obrigação tributária. Era obrigação tributária. Então é isso aí. Daí a importância disso aqui, olha, o seguro é de responsabilidade civil, né? Parece uma coisa inocente que está aí, né? Mas, na verdade, não é bem assim. A respeito das exclusões em seguro de RCG, precisa tomar muito cuidado, porque elas são tantas que dá para escrever um livro sobre elas. Quem se der o trabalho de ler a cláusula terceira das condições gerais da apólice, vai ver que deve ter 1,5 páginas de exclusões. Fora as exclusões que depois voltam nas condições especiais, que estão nas condições especiais. Cada modalidade tem suas exclusões. Então, precisa tomar muito cuidado. A primeira vez que eu li essa apólice de RC Produtos, a minha impressão era de que ela não cobria nada. Só depois de algum tempo foi que eu fui percebendo algumas clareiras aqui, outra ali, alguma coisa ela cobre. Mas a impressão que me dava era de que ela não cobria nada. Como aquela de RC cruzada que vimos aqui no sábado, na sexta-feira passada, que eu continuo achando que não cobre quase nada, né? Então, precisa tomar muito cuidado com as exclusões. Essa responsabilidade deve ser consequente de acidente. Essa palavra aqui também tem dado margem a muita discussão no mercado. Me lembro de um sinistro ocorrido aí por volta de 94, 95, que a seguradora encontrou uma série de objeções para não pagar esse sinistro. Uma delas é de que não tinha ocorrido acidente. Tratava-se da fabricação de uma lavanda para uso feminino. Ela tinha que ter um cheiro agradável. Na verdade, ela saiu com um cheiro oposto, um mau cheiro, porque usaram um ingrediente que tinha micro-organismos como matéria-prima. Bom, um dos argumentos usados pela seguradora, por um funcionário da seguradora, porque não havia unanimidade dentro da seguradora, para não pagar, é de que não tinha havido acidente. Quer dizer, por acidente, o que ele estava entendendo? Acidente, alguém se machucou, o sangue jorrou, alguém quebrou a perna. Como não tinha ocorrido isso,
Então, não se deveria pagar. Esse processo virou uma polêmica. O corretor se defendeu muito bem. O corretor era um corretor estrangeiro que tinha uma mania de arquivar decisões que o IRB tomava, ele tinha lá um bom arquivo. Então o corretor se defendeu muito bem. A dúvida persistiu dentro da seguradora, a seguradora resolveu pedir ao IRB para arbitrar a coisa. Bom, a arbitragem foi feita aqui em São Paulo. O Walter era o chefe aqui em São Paulo, os advogados aqui opinaram, os técnicos opinaram, acharam que o sinistro estava coberto. O funcionário da seguradora continuou achando que não. Então a seguradora submeteu o processo ao Conselho Técnico do IRB. Esse processo foi parar lá. Bom, o processo caiu para ser relatado pelo Ivan Passos. O Ivan Passos chegou para mim e falou: Braga, como é que eu saio dessa? E eu não entendo desse assunto. Eu falei: Ivan, é muito fácil. Você chega na seguradora, lá você procura o Bechara, pede para ele estudar o caso. Depois, do ponto de vista jurídico, depois você vai na Gerling, procura lá algum funcionário qualquer lá que entenda disso, porque a Gerling, na Europa, trabalha muito com RC. Você pede ajuda para essa pessoa. Chama lá o funcionário da seguradora que está negando e dá a ele o direito de defesa. Pede para ele sentar na frente de vocês lá e argumentar. E foi isso que eles fizeram. Ficou até bonito, que ficou democrático. O sujeito foi até lá, se defendeu, o processo entrou no conselho do IRB para ser votado, mas ganhou só por 4-2. Só para vocês terem uma ideia, o presidente do conselho, na época, era o Mendonça, votou contra. Tá? Foram 4-2 suados, quase que o segurado perde. E o sinistro estava coberto. Agora, esse caso me ensinou muito, porque era uma espécie de enciclopédia das objeções que normalmente a gente ouve aí fora, para não se pagar um sinistro. Uma delas dizia respeito ao conceito de acidente. Nós vamos voltar a ele daqui a pouco. Acidente provocado por defeito no produto, nos produtos especificados no contrato. Os produtos devem ter sido fabricados, vendidos ou distribuídos pelo segurado. Então não é só o fabricante que é responsável. Daqui a pouco nós vamos ver isso. O Código do Consumidor também é bastante claro a respeito disso. Não é só o fabricante que pode ser acionado, não. Também quem distribui e quem vende. Não é? Acidente provocado ou consistente em? Não, isso aí é uma, se eu não me engano, é um termo da apólice. Provocado por defeito, causado por defeito. Ou consistente no próprio defeito. Não é. As coisas são diferentes. Essa é uma outra confusão que eu vou tentar esclarecer daqui a pouco, mas vamos antecipar. No seguro de RC Produtos, uma coisa é o defeito do produto, outra coisa é o dano que esse defeito pode provocar. O produto defeituoso, enquanto ele tem o defeito e não é usado, ele não há sinistro. Ele não provoca nenhum sinistro. É um problema do segurado com o seu cliente. A apólice não cobre o próprio produto. Cabe a ele substituir o produto. Não é? Inclusive, é uma coisa que se torna muito onerosa quando o produto já foi distribuído para vários clientes. Por exemplo, no caso de fabricantes de autopeças, né? Agora mesmo eu estou trabalhando num caso aí da Bosch, que ela vai ter que recolher uma série de bombas injetoras que ela já tinha distribuído, porque foi descoberto um defeito nessa bomba. Então, tem uma cobertura extra para isso, adicional, chamada recall, que não existia no Brasil até alguns anos. Passou a existir agora. Mas a apólice não cobre, na cobertura básica, ela não cobre o próprio produto. No recall também não, ela só cobre a despesa de recolho. Agora, se você compra fogos para soltar aí agora na passagem do ano, organiza a sua festa, e os fogos não saem, há responsabilidade do fabricante? Se o fogo, se não solta? Não solta. Isso é um ponto que nós vamos abordar daqui a pouco. Né? Então, uma coisa é o defeito, outra coisa é o dano. Trabalhei num caso, no final do ano passado, em que um grande segurado, assessorado pela sua área jurídica,
estava reclamando da seguradora que um produto que ele exportou para a Argentina chegou lá com defeito, eram bobinas de alumínio. As bobinas chegaram lá com defeito, chegaram com umas manchas brancas, como elas iam ser utilizadas para fabricar lata, para vender cerveja, na hora de fazer aquelas rotogravuras, saía manchado, não podia fabricar daquele jeito. Acontece que o terceiro percebeu isso antes de usar. Quando ele abriu, tirou a embalagem da bobina e viu que ela estava com áreas esbranquiçadas, ele falou: eu não posso usar essa bobina. Não posso usar essa bobina. Bom, o segurado fez o quê? O segurado mandou os técnicos dele para lá, e aí os técnicos aconselharam o segurado a usar as bobinas assim mesmo, da seguinte maneira: você vai desenrolando a bobina, quando chegar numa parte esbranquiçada, você corta. Quando tiver boa, você usa. Porque o segurado também não tinha matéria-prima disponível, não tinha outro fornecedor. Para mandar outra carga para lá ia demorar. A fábrica ia perder muito. Então, isso daí foi muito curioso, porque descaracterizou o acidente. Deixou de ser acidente. Um técnico do segurado, que por definição tem que entender de alumínio, e eles entendiam, chegou lá e mandou o segurado usar um produto defeituoso. Então, isso descaracterizou o acidente. O segurado teve danos de lucro cessantes, porque ele tinha que parar a máquina toda hora, cortava, parava, mas descaracterizou o acidente. Mas o argumento deles era o seguinte: é de que o dano tinha ocorrido no Brasil, porque na verdade foi um defeito de embalagem. Não houve defeito na fabricação. A embalagem era inadequada. Então eles alegavam que o produto saiu daqui no inverno e foi em direção ao sul. E que antes de atravessar a fronteira, porque a Pores também tinha uma outra falha, não cobria danos no exterior. A Pores era território nacional. Eles diziam que o dano tinha ocorrido no Brasil, dentro do território brasileiro. Mas isso era irrelevante para o caso, porque isso daí não é o dano. O defeito é uma coisa, o dano é outra. O defeito, sim, pode ter ocorrido aqui. Na verdade, não se ficou sabendo onde ocorreu o defeito. O perito não teve condição de afirmar se foi aqui, se foi lá, se foi depois de atravessar a fronteira. Mas isso se tornou irrelevante, porque o dano, na verdade, ocorreu depois lá que começaram a utilizar as bobinas. E estragou o instrumental do segurado, o segurado teve perda. Então, isso o defeito pode ter ocorrido aqui, ou pode ter ocorrido lá. Mas isso, o defeito por si só, não caracteriza sinistro. Só depois que o produto defeituoso é utilizado, né, de forma involuntária, é que se caracteriza o sinistro e o acidente. Sem isso não se pode falar em sinistro. Então são duas coisas diferentes, mas nós vamos voltar a isso aqui. Algumas questões aqui interessantes antes de entrar na parte técnica, que é a chamada responsabilidade civil objetiva, que está no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor. Ele está bem claro lá, independentemente da existência de culpa. Quer dizer, com um grande atraso, isso aqui também chegou ao Brasil, né? Em outros países, muito antes já existia isso, né? Nos Estados Unidos generalizou-se a partir de 63, mas antes de 63, para determinado tipo de produto, já existia essa responsabilidade objetiva. A questão do ônus da prova também é muito importante nas regulações, mesmo quando amigáveis. De acordo com o artigo 12 do Código, a vítima deve provar o dano e a existência de nexo causal entre o produto defeituoso e o dano. Só isso que ela tem que causar, ela tem que provar. Ela não precisa provar que o produto é ou era defeituoso. Cabe ao fornecedor ou ao segurado provar a inexistência de defeito. Tá? Isso também está bem claro no Código de Defesa do Consumidor. Nos Estados Unidos não é bem assim. Daqui a pouco nós vamos ver que lá a vítima deve provar mais coisas do que aqui. Lá não é tão simples como eles fizeram aqui, não.
Aqui a gente já vai entrar numa parte técnica já. E vamos responder a pergunta que você fez aí. Defeito, acidente e dano. Quer dizer, o produto defeituoso causa o acidente ou o dano. O produto, enquanto é defeituoso e não é utilizado, ele não causou dano nenhum. Quando é percebido antes, às vezes é um caso de um recall, de retirar, às vezes é o caso do segurado substituir o produto e o seguro não tem nada a ver com isso. É responsabilidade dele, mas não é da apólice. A apólice não tem nada a ver com isso. Tá? Agora, se ocorre um acidente ou dano, então ocorreu o sinistro. Desde que não excluído, porque tem muitas causas de dano, tem determinados tipos de defeitos que não estão cobertos. Nós vamos ver daqui a pouco essas excludentes. O dano deve ser corporal ou material. A palavra corporal, nós discutimos aqui sexta-feira passada, é melhor do que pessoal, porque pessoal é um termo mais amplo que pode trazer no seu bojo a interpretação de que estão cobertos também os danos morais. O Ernesto até disse que já tem uma expressão melhor do que dano corporal, danos físicos, né? A pessoa, não é isso? Que fica melhor ainda do que dano corporal. Mas tem que haver dano corporal ou dano material. Isso aqui é muito importante porque o dano financeiro puro não está coberto. A chamada má performance ou mau desempenho não está coberto. Um exemplo clássico disso é o sujeito que compra uma máquina e está prometido no folheto que a capacidade nominal dela é de fabricar 5.000 unidades por dia. Ele monta a máquina, liga a máquina funciona, mas produz só a metade. O produto sai perfeito, mas produz só a metade. Há uma perda, ele está perdendo lucros cessantes, mas não está coberto, porque não houve dano material. Não está coberto. Tem um outro exemplo também que eu li numa apostila muitos anos atrás, que me pareceu bom. A professora estava dando um exemplo de um restaurante no Rio de Janeiro, um restaurante classe A, que para poder funcionar com a clientela adequada, para ter a receita adequada, tinha que ter ar-condicionado necessariamente, porque faz muito calor no Rio. O sujeito inaugurou o restaurante, no dia que ele inaugurou, os aparelhos de ar-condicionado funcionaram, mas não como deveriam. Consequentemente, o público se afastou. Ele levou 15 dias para substituir os aparelhos, ele teve perda, ele perdeu receita, mas não houve dano, nem material, nem corporal a ninguém. Então, esse dano não está coberto. Isso aparece muito nos sinistros. Tem muito disso. Não acontece dano corporal ou material, mas o produto vendido não tem o desempenho esperado. Então, nesse caso, não há indenização. No Brasil, no exterior, já é possível encontrar cobertura para isso. Eles chamam de cobertura de garantia, de qualidade ou coisa desse tipo, já é possível. Na Alemanha mesmo, o Walter falou na palestra dele, já existe cobertura para isso. A apólice brasileira não cobre isso. Do ponto de vista da técnica, como é que vocês entendem ou conceituam o dano? E se você entender que a lesão é um interesse, o defeito seria um dano? Não, o dano é corporal ou material? Sim, mas vamos ver. O defeito causa. Defeito causa. Agora, o defeito pode não evitar. Como dele seria esperado que evitasse. Não evitar. Dá um exemplo. Situações, eu lhe dou um exemplo. Um remédio que é destinado a evitar determinada consequência negativa à saúde do adquirente. Esse remédio não tem a performance dele esperada. Ele não causa, mas ele não evita aquela resultante negativa à saúde do indivíduo. Não é ele quem causou,
Sim, Ele não mas evitou. a ausência dele, a ausência do efeito desejado pode... Isso. Sim, Eu acho que eu entendo que ele causa ou acidente. Não me recordo como é que estava a tua Em consequência. Consequência. Tá, provocado por... provocado ou consistente no próprio defeito. É. Muitas vezes o defeito em si basta para que haja o resultado. É. Ele não causa. Eu sei, eu entendi. Essa é uma situação. A outra situação é a seguinte. Naquele restaurante famoso e chique do Rio de Janeiro, as pessoas foram embora, não houve, portanto, a receptividade esperada, projetada e garantida, caso não fosse aquele defeito. Vamos dar isso como questão de fato determinada. Entretanto, você tem lá a seguinte situação. O material que se encontrava ali destinado ao consumo num determinado período, tá? E que não poderia ser estendido por período superior a perecíveis, pereceu. E aqui nós temos não um dano financeiro puro, mas nós temos um dano às coisas. É um dano indireto. Como você vê isso? Isso era um exemplo, esse exemplo da professora, ela não previa essa possibilidade. Supunha-se, né, que o produto perecível estava em ambiente frigorificado, o ambiente frigorificado continuou funcionando, né? Não... Perfeito, continua funcionando, mas ele tem uma validade. Sim, mas se ocorresse, eu acho que seria um dano material. Do mesmo modo, no caso do medicamento também, eu acho que seria um dano corporal. Se o estado de saúde do sujeito piorou, né, é muito difícil na prática você caracterizar essa situação. Há remédios que evitam determinadas reações. Quando o indivíduo tem problema de infarto, ele tem lá um remedinho que evita aquilo. Diabético que tem que tomar. O diabético tem que tomar insulina. Então a insulina lá era água. Ela não causa, o defeito em si não causa, mas a própria simples existência do defeito Mas no caso de medicação, de remédio, aqui no Brasil a gente não vê muito disso, mas nos Estados Unidos há muitas ações contra isso, e o Donaldson fala muito sobre isso no livro dele. Os tribunais distinguem muito entre casos e casos, porque quando se trata de um remédio antigo, de uma medicação clássica usada para determinados casos, e ocorre isso aí que você diz, a tendência dos tribunais é condenar o laboratório. Mas quando se trata de casos mais complicados, de remédios mais recentes, de tecnologia mais complexa, por exemplo, aquele antidepressivo Prozac, foi um exemplo, em que o laboratório, a evidência que o laboratório tem de que o remédio funciona é estatística. Ela é uma evidência numa amostra finita. Tá? O Federal Drug Administration, que é o órgão que aprova isso, ele também se baseia nessas evidências. Quer dizer, eles administram aquele remédio para um número limitado de pessoas e administram um placebo para um outro número de pessoas, quer dizer, que é um comprimido de farinha de trigo, e vão estudar os efeitos. Né? Por isso que as bulas são quilométricas. Se você pegar a bula do Prozac, você vai ver que ela é quilométrica, porque eles anotam todas as reações que os pacientes sentiram, alegaram. Muitas delas são subjetivas. O sujeito alega que sentiu dor no estômago, quando na verdade não tinha nada no estômago, mas ele sentiu. Então, por isso que vem com todas aquelas. Nesses casos, os tribunais já são bem mais condescendentes com os laboratórios. Porque é muito difícil provar, aí nós caímos naquela história do estado da arte. É muito difícil nessas medicações de fronteira, por exemplo, nesses últimos remédios que saíram aí para AIDS, esses coquetéis, é muito difícil, tá? O laboratório que descobriu aquela medicação, ou os cientistas que descobriram aquilo, ter certeza absoluta dos efeitos que aquilo pode ter. Agora, socialmente falando, é interessante soltar aquele produto e não ficar esperando eternamente. Então, os tribunais são mais condescendentes.
Agora, em casos clássicos de remédios usados há décadas, tudo, agora, lá eles estudam muito também uma coisa que a nossa legislação aqui não prevê, daqui a pouco nós vamos falar nisso, mas é algo que eles chamam de contributory negligence, a chamada culpa concorrente. Os tribunais levam isso muito a sério lá. Por exemplo, no caso do remédio que você citou, que não fez o efeito desejado, será que não houve falha do médico em prescrever aquilo? Será que o paciente leu a bula de maneira adequada, seguiu as instruções do médico de maneira adequada? Porque uma coisa é um antibiótico que tem uma dosagem de 2.000 unidades, o outro 5.000. Será que tudo isso foi observado? Porque se houver culpa concorrente, o fabricante é inocentado. No Brasil, não. Só se houver culpa exclusiva do consumidor, diz o código. Nos Estados Unidos, não. Se houver culpa concorrente, tá? Teve um caso célebre de uma mulher nos Estados Unidos que comprou um forno de micro-ondas e lavou o gato dela. Depois que ela lavou, ela colocou o gato dentro do forno e ligou para ele secar mais rapidamente. O gato morreu. E ela acionou, mas perdeu porque estava escrito na documentação que foi com o forno que não era para colocar animais vivos dentro do forno, etc, etc, etc. Então, eles... Você fez essa brincadeira, e essa me lembra uma história verídica, pena que o Vazio não está aqui hoje. Em uma audiência na Justiça Federal, aqui em São Paulo, com você acompanhando para cuidar dela, Paulo. Que era a minha gata. Havia um acidente de trabalho e havia reclamação no seguro de responsabilidade civil do empregador. E foi uma audiência muito descontraída. E num determinado momento, a juíza bastante descontraída conosco, o Vadir falou, bom, se a senhora quiser voltar ao assunto, eu falei, vamos lá. Ele falou, olha, eu acho que a culpa não foi de ninguém, a culpa foi uma culpa da linguagem, porque disseram para ele, pega as coisas, cuidado com os trem, e ele, enfim, pegou os trem. Se tivesse dito a ele, pega os trem, cuidado com a coisa, ele não teria sido atropelado pelo trem, né? E isso foi fato, né? E a juíza, você que estava junto, né? A juíza um funcionário da usina. Aí falou, é brincadeira. Estava num ato formal ali, né? E ele explicando para a juíza qual era a história. Mas você falou ali numa questão, a questão em homenagem aqui ao João, quando o navio passou ali do Costão da Santinha, Florianópolis, não é isso? Não? Ele teria surgido o defeito no produto, não é isso? Quando o navio... Passou ali... Não, foi por via terrestre. Bom, então tá bom. Quando ele passou do lado de cada ponte, a coisa aconteceu. E ele foi ser utilizado num país estrangeiro. Aí nós temos um problema que é um problema... pode admitir fronteiras diversas, que é o problema do conceito de sinistro de responsabilidade civil. Na verdade, você tem alguns fatos. Você tem o início da causa, tá? O exemplo tradicional do DTE é o cirurgião que esquece uma lâmina dentro do corpo do paciente quando opera. Por uma circunstância qualquer, 20 anos depois, essa lâmina produz um dano. Sim. Né? E a reclamação do paciente para com o médico se dá, enfim, no outro tempo, adiante. E você tem três fatos aí. Você tem o esquecimento da lâmina, você tem a lâmina produzindo dano, que ela não havia produzido, ela ficou, enfim, em completa relação de pacificidade com o organismo do paciente, e você tem a reclamação feita pelo paciente. E nós sabemos que, enfim, o
conceito de sinistro e responsabilidade civil é um conceito complexo, dinâmico. Ele nasce com a causa. Ele revela-se materialmente com o dano. E ele é conhecido com a reclamação. Como é que você encara? Bom, aí depende da modalidade de responsabilidade civil. Eu me lembro que quando o metrô estava sendo construído, houve um dano num dos tribunais ali no centro, não sei se é Tribunal de Alçada, que eles reclamaram os danos 4 anos e meio depois. Foi pago o sinistro tranquilamente. Prazo de prescrição aí é um outro ponto a ser discutido, né? Se são 30, se são 5 anos, 20 anos ou 5, né? Mas no caso de RC Produtos, veja bem, o dano só se caracteriza quando o defeito provoca o dano corporal ou material. Se o produto defeituoso não for utilizado, ele não provoca o dano. Não provoca o dano. Agora, obviamente, você pode dizer, o camarada pode armazenar a matéria-prima e usar 2 anos depois. Pode. Se ele usar 2 anos depois e ocorrer o dano, tem o sinistro. Tem o sinistro. Inclusive, nas aportes para o exterior, tem 2 maneiras de lidar com isso, que é aporte na base de ocorrência e claims made. Isso no livro do Walter está bem explicado. Tudo bem. Mas tem que haver o dano. Se não houver o dano, no caso que você citou, do instrumento cirúrgico, você tem o dano aí. Mas aí não é RC Produtos, é um RC profissional. Sim. Né? Agora, no RC Produtos, a grande característica distintiva dessa modalidade é essa, é que o dano só ocorre quando o produto defeituoso o provoca. E tem que ser de forma acidental, segundo diz a apólice. Acidental. Por exemplo, se o segurado, nesse caso que eu citei, o segurado é chamado pelo terceiro. Olha, o produto que você me vendeu está com defeito. Bom, o segurado manda para lá uma equipe de técnicos, grandes conhecedores do assunto. Eles chegam lá, o que eles tinham que fazer? Não tem como reparar esse defeito aqui, nós vamos voltar com isso e vamos te mandar uma nova carga. Mas o que eles fizeram lá? Como o segurado não tinha matéria-prima, não tinha outro fornecedor no país, a fábrica ia parar. O que eles sugeriram ao segurado? Vamos usar as bobinas assim mesmo. Quer dizer, eu sei que está defeituoso, eu estou representando aqui o segurado, mas eu te digo, vamos usar. O terceiro diz de que maneira? Não, nós vamos desenrolar a bobina, você vai usando, quando chegar na parte defeituosa, corta. Corta, você usa a parte boa. Foi isso que o segurado fez. Foram 400 toneladas de bobina que ele fez. Ele usou isso. O custo dele foi terrivelmente agravado por tudo isso, porque ele passou a trabalhar de forma mais lenta. Mas isso não é um acidente. Isso não é um acidente. Por que isso não é um acidente? Porque isso é como se isso tivesse sido... O acidente não pode ser desejado, ele não pode ser planejado. Tem que ser algo inesperado, algo não desejado, que ocorre. Se eu planejo... Outra excludente que tem para esse tipo de ação é propaganda enganosa ou mau aconselhamento. Tem um outro termo que a apólice usa, informação errônea. Informação errônea do segurado ao terceiro também exclui a cobertura, não a dele, não a responsabilidade dele. O código, daqui a pouco nós vamos ver, do consumidor diz isso, mas exclui a responsabilidade do segurador. No caso da lâmina, por que deveria... Cita um exemplo do que seria um acidente, no caso da lâmina. No caso do acidente, seria o fato, por exemplo, vamos supor que esse defeito não fosse perceptível, que ele tivesse ocorrido, que uma bobina ela é composta de várias camadas, ela vai sendo enrolada, são bobinas que pesam 1 tonelada, depois de pronta, ela é mais alta que um homem, é uma bobina imensa. Suponha você que a mancha estivesse lá em camadas internas da bobina, que ela não fosse perceptível. E o segurado começa a desenrolar a bobina. E quando chega naquele ponto ali, eles usam agulhas para fazer aquelas rotogravuras. E ia quebrar a máquina dele. Isso era um acidente.
Ele não sabia daquilo. Entendeu? É algo que acontece de forma inesperada. Eu não sei o que vai acontecer. Aconteceu. Teve um segurado, vou te citar um exemplo de um acidente. Um segurado que recebeu uma matéria-prima de um fornecedor e o fornecedor deixou passar no controle de qualidade caco de vidro moído, que ele usava no processo industrial dele em outro setor. Vidro moído foi dentro daquela matéria-prima. Chegou para o segurado, por terceiro reclamante. O terceiro reclamante foi usar aquilo, estragou as máquinas dele. Aquilo penetrou dentro das máquinas, estragou. Ele teve que abrir todas as... Isso aí é um acidente também. Agora, nesse caso, Braga, se o segurado tivesse dito que aquelas bobinas não deveriam ser utilizadas, isso caracterizaria o acidente? Não, não. O que o segurado tinha que fazer num caso desse, simplesmente era ressarcir o terceiro dos prejuízos. Tanto do dano direto, quer dizer, repor a mercadoria ou devolver o dinheiro, e também o lucro cessantes. Também o lucro cessante. Caberia ao segurado fazer isso. As duas coisas. Mas ao segurador, não, nenhuma das duas. Francisco, só para problematizar um pouquinho. Você tem o artigo 1457 do Código Civil, que diz o seguinte: verificado o sinistro, o segurado, logo que o saiba, e qual é o sinistro em responsabilidade civil? É a apresentação de uma reclamação. Expõe o patrimônio a uma diminuição. Certo? Verificado o sinistro, feita a reclamação pelo comprador das bobinas, o segurado, vendedor das bobinas, logo que o saiba, comunicar-o-á ao segurador. Então, tem que comunicar ao segurador: olha, me apresentar essa reclamação. Certo? Por quê? Porque se ele não fizer isso, ou seja, a omissão injustificada, não a omissão, a injustificada, exonera o segurador. Sim. Quando? Quando o segurador provar que, oportunamente avisado, ele, segurador, poderia eventualmente evitar ou atenuar as consequências do sinistro. Sim. Tá. Tudo bem. Nesse caso das bobinas que eu citei para vocês, eu não disse também mais um agravante. O sinistro ocorreu em agosto, julho e agosto, o segurado avisou isso para a seguradora em dezembro. Tá? Mas ele já havia tomado a cautela. Não, De evitar as consequências. Não, ele já tinha cometido o erro, que foi de aconselhar o terceiro a usar a bobina defeituosa. Quer dizer, o segurador, quando o Código Civil fala que o segurador só não paga sinistro avisado com atraso, quando ele provar que é avisado a tempo, ele teria minorado os prejuízos, eu acho que o Código está falando dos prejuízos da responsabilidade do segurador. Se o prejuízo não é da responsabilidade, o que o segurador poderia fazer num caso desse? Seriam, se fossem utilizados. Se fosse acidente, mas veja bem, desde o momento que o terceiro descobriu o defeito, já cessou a possibilidade de ocorrer acidente. Porque ou ele usaria a bobina de moto próprio, por decisão dele, ou ele comunicaria ao segurado. Nas duas hipóteses, você não tem acidente. Entendeu? Foi um dano voluntário. Eles decidiram. Agora, será que o artigo, quando ele diz que se oportunamente avisado, ele poderia evitar ou minorar, e foi evitado, aqui fala em evitar as consequências, porque você pode ter o sinistro sem consequências danosas. Então, a lei está admitindo essa hipótese. Tanto que o segurador pode evitar ou atenuar, não apenas atenuar, minorar. Ele pode, inclusive, evitar. Ora, se ao segurador pode se liberar da obrigação quando lhe era dado evitar, se fosse informado, ele não é obrigado a evitar e atenuar quando informado? O segurador está preocupado em evitar ou minorar danos da responsabilidade dele. Desde o momento em que o terceiro percebe a existência de um defeito e pelo nível de conhecimento tecnológico dele, ele sabe que tanto assim que ele não usou. Ele não usou as bobinas. Ele aguardou uma semana até que os técnicos do segurado chegassem lá. Tá?
Desde o momento em que foi percebido o defeito, não há sinistro. A não ser que tenha sido contratada a cobertura de recall. E aí precisa trazer aquilo de volta. Aí sim. Mas aí é o recall. Mas não era o caso. Não era o caso, é outra cobertura. Tá? Então, desde Você disse que houve um corte das lâminas. E Houve que se corte. perdia parte dessas Houve lâminas. corte. Quem perdia parte das lâminas? Quem perdia. Bom, O terceiro? o segurado acabou pagando ao terceiro a diferença. Então ele teve um dano material. Acabou. Sim, mas não foi acidental. Deixou de ser acidental. Ele deixou de ser acidental em termos, né? Dentro de um conceito de acidente clássico, dentro de um conceito de acidente no ambiente da responsabilidade civil, enfim, por defeito de produto, pelo evento, a situação é um pouco, enfim, é um pouco diferenciada. É como a gente chamar de acidente, nascimento de uma criança. E é um acidente para efeito de seguro. A tecnologia dá cobertura para esse risco. Sobre acidente, quando surgiu aquele caso que eu mencionei para vocês, o Conselho Técnico do IRB, que discutia-se o conceito de acidente, porque o consumidor final não sofreu nenhum dano com aquilo. Eu escrevi uma matéria que está sendo distribuída aí para vocês, e eu fui pesquisar o que significava acidente. Porque quando um contrato quer definir alguma coisa, deve definir. Se não define, tem um princípio que diz que eu posso usar um conceito amplo. Eu não sou obrigado a usar o conceito restrito. Então o que eu fiz? Eu peguei o dicionário, eu peguei o Aurélio, achei que o Aurélio estava muito pobre. Então eu peguei o Webster, que é um dos melhores dicionários do mundo. Eu encontrei mais de 20 definições de acidente. Eu excluí as definições que não me interessavam, ainda sobraram umas 13 ou 14 definições. Todas elas passíveis de interpretações diferentes em contextos diversos. Né? Muito bem, aquilo ali ainda não me satisfez. Então eu peguei aquele livro que você tem na biblioteca, do Marc Gillivray, né? E lá tinha um texto sobre o conceito de acidente. O que o autor fez foi citar uma sentença de um juiz, de um tribunal britânico, exatamente sobre isso, falando o que era acidente, que era uma palavra difícil de ser definida, etc, etc, etc. E depois ele dava a entender que a gente poderia entender por acidente alguma coisa, algum acontecimento inesperado, não desejado. Quer dizer, o mais importante para ele é o seguinte, é opor acidente a desígnio. Quer dizer, não houve intenção de que aquilo ocorresse. Ocorreu. E, obviamente, para efeito de seguro, danoso. Então, um evento não esperado, não planejado, não desejado e danoso. No caso, desde o momento que se percebeu o defeito do produto, você excluiu a possibilidade de ocorrer acidente. Mas se houve uma consequência... Houve consequência. Se houve uma consequência negativa, materialmente negativa, essa consequência, ela integrou novamente. Sim, por decisão... Você tem a causa, que é o defeito, e você tem a consequência, que é a perda daquelas partes que eram cortadas. Mas a consequência ocorrida foi por decisão do segurado. Sim, mas essa é a decisão já de minorar. Porque, aliás, é uma decisão a qual ele está obrigado pela lei, sob pena de perder o direito à indenização. Não, aí... Porque nesse momento ele tomou conhecimento e ele tem a obrigação de dar a correta orientação, inclusive, senão ele vai estar carregando uma outra excludente. Me parece que fica um tanto kafkaniano o seguro. Eu sei que ele está colocado assim, Francisco, porque eu não estou discutindo que não é assim. Tá? Eu só estou discutindo a qualidade desse produto diante da realidade que ele visa atender. Tá? Porque a gente, enfim, pensa em seguro como solução para questões, enfim, colocadas. Né? É verdade. E eu acho que aí ele começa a ficar parecido, se a gente não tomar cuidado, com aquele caso do seguro de... Enfim, um desses que não tem cobertura absolutamente nenhuma. Cruzado. Cruzado. Bom, o Walter defende a tese de que a palavra acidente deveria ser excluída do contrato. Ou ele acha que deveria ser excluída. Segundo a nova realidade, sistematicamente, eu não sei se no caso de produtos, mas
quando a seguradora vai limitar a sua responsabilidade por sinistro, tá? Ela vai falar que sinistro é qualquer evento. Não vai falar acidente, involuntário, não sei o quê. Então, eu não sei como é que está isso na de produto. Então, se fizer uma tramitação sistemática, quando interessa a seguradora, para ela não ter que pagar por proteção segurada por vários eventos, ou seja, multiplicar a proteção segurada, ela abre o conceito de sinistro. Ela abre. Quando é para delimitar o nível de cobertura, ela fecha. Mas ela se contradiz. Ela fecha. E quando é para não pagar, ou pagar menos... Porque há apólices que definem acidente. Na sexta-feira passada nós vimos aqui que risco de engenharia define, né? Um acontecimento súbito, um acontecimento de natureza súbita, imprevisível, né? A apólice de RC Produtos não define. Mas quando iniciado aquilo que era imprevisível, que é súbito, quando isso iniciado, o súbito a gente sabe que está um tanto descaracterizado, cara, não é? Mas quando iniciado esse processo, há uma necessidade de intervenção, porque a ideia toda é prevenir ou indenizar. É para isso que existe o seguro na sociedade. Não é verdade? É dentro desse contexto que ele existe. Ele é uma das formas de indenização. Né? E dentro das regras que regem o contrato de seguro há muitos anos, a inteligência já desenvolveu essa ideia de que antes de que se caracterize o dano, há a obrigação de evitá-lo se possível. E essa é uma obrigação do segurado. Se ele não cumprir, ele perde o direito à indenização. E parece que nesse caso, se ele cumprir, ele também perde o direito à indenização. Porque descaracterizaria, segundo os contratos, os ordens, descaracterizaria o nexo entre o defeito e... quer dizer, aí me parece que há nessa apólice um descompasso com o código. Mas não só nessa apólice. Não é parecido com o de montagem também? E aí na montagem tem um probleminha, Sim. E aí o de montagem é bem parecido. Erro de montagem está coberto, nós vamos ver daqui a pouco. E aí esse período, quer dizer, é detectado, etc. Não é o sinistro em si, mas o que causou? Uma demora na produção, etc. Erro de e aí é montagem, um danozinho também. Assim. Quer dizer, Se a gente... os clausulados lá fora, eles vão evoluindo. As decisões de tribunais repercutem junto aos seguradores, eles mexem nos clausulados. Aqui no Brasil não, aqui a coisa fica aí. Dano também não é termo definido na apólice. A palavra dano não é definido. De maneira que quando você diz que um remédio que não tem o efeito, um caso clássico, e piora o estado de saúde do sujeito, eu acho que é um dano corporal. E, no entanto, o camarada não sangrou, absolutamente né? nada. E não houve nenhum efeito negativo. A palavra dano... não prevenção. Que é a ideia do remédio. Há alguns anos atrás, o Hamilton defendeu uma tese num caso que foi parar no Conselho, exatamente nesse sentido, que numa apólice de offshore aparecia lá que a apólice cobria damages, mas não tinha nenhum adjetivo junto à palavra. E o segurado estava reclamando exatamente atraso no projeto. Tá? Quer dizer, um dano não físico, o caso de Marimbá. Tá? Então, se o segurador quisesse restringir, ele deveria ter colocado o adjetivo physical damage. Aí sim, ele restringiu. Né? Mas lá não estava escrito só damages, danos. Então, é o conceito amplo. Né? Eu costumo dizer que num contrato não tem nada ocioso. Uma vírgula fora de lugar, se foi erro, alguém colocou ali, é contrato de adesão, tem que ser levado em conta. Tá? Se a apólice quer definir o termo, que defina. Se não definiu, eu tenho todo o direito de procurar o dicionário. Eu vou ver o significado que aquela palavra tem no dicionário. Né? Porque afinal de contas, você tem o seguro de responsabilidade civil, vamos dizer assim, clássica, tá? Teoria subjetiva, culpa. Você tem, mas a culpa é o elemento de fixação da responsabilidade civil.
você tem no RC Produtos a responsabilidade objetiva. Qual é o elemento aí de fixação da responsabilidade civil? Esse é o ponto. Quer dizer, não é mais a culpa. Não. Tá? É o defeito. Certo? Embora se tenha feito uma montagem, no meu modo de ver, bastante Frankenstein para dar essa cobertura, é uma cobertura capenga. E que precisa ver se vale, né? Se não tem alguma coisa ociosa aí, né? Agora, o conceito de sinistro de responsabilidade civil, seja decorrente de defeito do produto, seja decorrente da culpa, seja decorrente de uma norma que diga que tem que indenizar. Tem uma lei que diz, tem que indenizar sempre, não interessa. Se acontecer isto, basta a dinâmica para que haja a responsabilidade. Ela não precisa da culpa, ela não precisa do defeito do produto, precisa só do dano. Nós temos um cardápio bastante amplo aí de elementos de fixação da responsabilidade. E o que é o sinistro de responsabilidade civil? Ele é algo para quem? Ele é algo para o segurado, na verdade. Tanto que se entende que a defesa contra uma reclamação infundada é risco coberto de responsabilidade civil. Eu tenho o ônus de me defender contra, se eu não me defender, vai haver revelia, eu vou ser condenado de qualquer forma, não é isso? Está escrito. Por isso, né? Bom, um elemento que me parece que é o elemento mais problemático de toda a questão da responsabilidade civil é a questão do conceito, o que é sinistro de responsabilidade civil. É a exposição do segurado à diminuição do patrimônio próprio em função de uma reclamação apresentada por terceiro. Eu diria até que o segurado é um patrimônio. O segurado é patrimônio. Pode ser um patrimônio negativo que fique mais negativo ainda. O patrimônio é o segurado, não o segurado. Eu já vi, inclusive, uma vez no IRB, sustentar o seguinte: o patrimônio já era negativo. E quem sustentou isso para mim numa exposição no Rio de Janeiro foi o Pinho. Por exemplo, Pinho. Eu digo, o indivíduo já não tem nada. Ele falou, mas se ele não tem nada, ele não vai ter diminuição patrimonial, não vai ficar mais negativo. Mas porque senão nós ficamos trabalhando com conceitos em descompasso com a ideia que eles têm propriamente. Deixa eu ver se eu consigo, dentro desses conceitos do próprio Braga, esclarecer essa questão. A relação causal entre defeito e um dano. E o dano. Certo? No caso, houve um defeito, certo? Isso você não nega. Houve um defeito. Houve defeito. O problema é como o dano se deu. O problema é o fato dele não ter sido acidental. Bom, mas o dano houve. Houve o dano. Causado por um defeito. Houve o dano. Mas não foi acidental. Não foi acidental porque o próprio segurado determinou que se utilizasse aquela Próprio bobina segurado. defeituosa. Se dependesse do terceiro, ele não teria utilizado. O segurado foi que insistiu e... Sim, mas o segurado não tinha como repor. Não, o segurado tinha, mas Talvez- ia demorar muito para você... Essa demora podia não atender o terceiro. Não, Sim. eu Não. acho que é exatamente aí que se pode caracterizar uma força maior que tivesse levado o segurado a necessariamente recomendar o uso daquele material apesar do seu defeito. Sim, mas a apólice exclui. Eu concordo com você. Eu, no lugar do segurado, talvez eu tivesse feito a mesma coisa. Então, de tal maneira, essa Mas a força apólice maior exclui. caracterizaria um acidente. Não. Aí não caracteriza, porque é uma decisão voluntária, né? Não foi Mas é uma inesperado. voluntária para evitar ou para minorar. Não é voluntária a decisão. Isso A decisão não é voluntária. Ela é uma isso que imposição eu também tô achando. nascida com o defeito. Se não houvesse o defeito, não haveria essa decisão. Não, aí eu discordo. Acho que não. Mas Porque, você concorda que você veja, a partir do momento complicado? que o defeito foi percebido, o segurador não tinha nenhuma obrigação de indenizar. Por que ele vai indenizar agora as consequências de uma decisão tomada para se usar o produto defeituoso? Eu vou lhe dizer, eu tive um sinistro que me pagou, acho que foi um dos primeiros sinistros a minha cliente era a Silanise, do Brasil. Eu falei até nele.
foi um dos primeiros sinistros de defeito de produto. Eu me lembro que na época o Carlos Veloso me falou, olha, se você colocar esse sinistro aqui, ele vai ser reiterado negativo. Eu acharia melhor criar um grupo de estudo para, enfim, discutir um pouco mais a questão dos defeitos de produto. Então, ali o que aconteceu? O polímero vendido pela Ceramisa para uma grande indústria têxtil, ele apresentaria necessariamente um defeito de estampagem que implicava em um valor menor por ter sido produzido. Ele não ia ter aquela qualidade, ele ia cair em uma outra qualidade que implicava um preço menor. Pois é, Devendo, né? tem gente que acha que isso não é dano. Isso, mas naquele Eu caso... acho que é. Então, naquele caso não pagou. Tem gente que acha que Poderia o segurado... Olha, foi identificado que existia o problema. Mas ele tem toda... Uma empresa tem funcionamento, a força produtiva tem que ser, enfim, preservada acima de tudo. E nesse jogo concreto da economia, tinha que produzir. Só que ao produzir com aquele defeito sabido, você produzia tendo uma consequência patrimonial negativa. E ao mesmo tempo, poderia o segurado naquele momento falar, olha, não, então eu vou produzir, interrompe a tua produção, eu vou produzir novos polímeros para entregar para você fazer o fio, para então você conseguir a estampagem necessária para ter o produto com a qualidade que você desejava. É uma situação muito semelhante a essa. Naquele caso, o Ibro acabou pagando. Esse caso aí eu vou dar para você, porque eu acho que é um caso interessantíssimo e foi...